Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a segunda parte da nossa aula sobre extinção de punibilidade. Extinguir a punibilidade é extinguir a punição do agente, ele não vai mais ser punido por aquele crime que ele praticou. Várias causas podem extinguir a punibilidade. O maior rol delas está no artigo 107 do seu Código Penal. E nós analisamos na aula passada a morte do agente, falecendo, extingue a punibilidade dele, a anistia, a graça e o indulto, que são benesses concedidas pelo Congresso ou pelo Presidente da República no exercício do seu poder de império, de perdoar algumas infrações. Outras não são suscetíveis de anistia, graça e indulto, como os crimes hediondos e equiparados. E vimos também a retroatividade de lei, que não mais considera o fato como criminoso, a abolício criminis. Se hoje vem uma lei nova que não considera mais crimes, todos que já foram punidos ou cumpriram crimes anteriormente ou cumpriram pena anteriormente por esse crime, estão perdoados. A abolício criminis apaga todos os efeitos penais, a pessoa passa a ser primário, não é mais reincidente, não é portador de maus antecedentes, o nome não está mais no rol dos culpados, mas os efeitos civis, eventualmente, a obrigação de indenizar a vítima, os familiares dela, eles permanecem. Tudo bem? Então, na aula de hoje, vamos continuar aqui no inciso 4º do 107. Pela prescrição, decadência ou perempção. Prescrição é uma causa tão interessante e tão extensa de extinção de punibilidade que eu vou deixar para falar dela por último. Teremos várias aulas apenas para tratar da prescrição. Então, eu vou pedir licença no momento e falar mais detalhadamente da decadência e da perempção, que são causas de extinção da punibilidade. Elas estão no seu Código Penal, no artigo 103, que diz assim: salvo disposição expressa em contrário, o ofendido, quem é o ofendido? A vítima. Decai do direito de queixa ou de representação se não exerce dentro do prazo de 6 meses. Então, se eu for vítima de um crime para o qual eu tenha que representar, quer dizer, comunicar às autoridades que eu quero ver meu ofensor processado, como no caso de um crime de ameaça, por exemplo, eu perco em 6 meses o meu direito de processar esse meu ofensor, eu perco se eu não fizer dentro de 6 meses. Contados de quando? Contados o dia em que eu soube quem é o autor do crime, que pode ou não coincidir com a data do fato, tudo bem? Então, esse tem o prazo de 6 meses, contado o dia em que veio saber quem é o autor do crime. Ou no caso do parágrafo 3º do artigo 100 desse código, que é a ação penal privada subsidiária da pública, onde um particular pode processar no lugar do promotor de justiça, isto é, se o Ministério Público ficou inerte, ficou paralisado, não atuou, do dia que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia. Então, ele tem 6 meses contado do dia em que encerra o prazo do promotor para processar. Também temos os crimes que não são só condicionados à representação, mas de ação penal privada, que são movidos mediante queixa-crime, ou seja, o ofendido, a vítima, tem que contratar um advogado ou em busca da ajuda do defensor público para ingressar com uma ação penal para ele. No caso da ação penal privada, quando ele é vítima de um crime. Alguns crimes que são de ação penal privada, que são os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. E aí ele também tem 6 meses contados o dia em que soube quem é o autor daquele crime, tudo bem? Não necessariamente do dia do fato. Isso pode coincidir, às vezes no momento do fato eu já soube quem é o seu autor, ou não coincidir, tudo bem? Então, a decadência, ela acontece na ação penal privada, naquela de queixa-crime, movida por queixa-crime, e na ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Tá certo? É nela que acontece a decadência. Decadência nada mais é do que perder o direito de processar o ofensor. Decai do direito, perde o direito. É isso que acontece com a vítima, o ofendido. Ele tem 6 meses, ele tem que correr. Tudo bem? Essa é a decadência. E a perempção? A perempção é depois que eu exerci esse meu direito de processar essa pessoa, de comunicar ao MP que eu fui ofendido e querer providências, mas eu depois descanso, eu fico parada no meu processo. Eu exerci e depois eu paralisei. Vou perder o meu direito se eu ficar paralisado também. Tem a ver com uma inércia do ofendido depois de começar a dar ação penal contra o seu ofensor. Olha quais são os casos de perempção. Eles estão no CPP, no Código de Processo Penal, no artigo 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considera-se a perempta ação penal. Então, vamos lá. Uma observação. A perempção
acontece nos casos em que se processa mediante queixa. Então, a perempção apenas ocorre nos crimes de ação penal privada, que é o que se move mediante queixa, tudo bem? Já a decadência, ela acontece nos crimes de ação penal privada ou pública condicionada à representação do ofendido, porque o que decai é o direito de queixa ou de representação, tudo bem? Na ação penal pública incondicionada acontece a prescrição. E a prescrição é também uma causa de extinção da punibilidade, mas como eu já falei, trataremos dela separadamente, mais detalhes adiante, tudo bem? Então, a perempção. Quando é que acontece? Quando iniciada esta, quer dizer, a ação penal privada, o querelante, na queixa-crime, na ação penal privada, as partes têm um nome peculiar. Quem ingressa com a ação penal privada, com a queixa-crime, é o querelante. E quem é processado na queixa-crime é chamado querelado. Então, quem é que ingressa com a queixa-crime? Quem é o querelante? É a vítima, é o ofendido, eu vou processar o meu ofensor. E quem é o querelado? O meu ofensor, o meu agressor, tudo bem? Então, quando iniciada a queixa-crime, que é a ação penal privada, o querelante deixa de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Às vezes o juiz fala assim, manifeste-se o querelante sobre tal fato. Ou seja, manifeste quem ingressou com a ação, com a queixa-crime, a vítima, né? E a vítima não fala nada, fica 30 dias inerte. O que acontece com a ação dela estará perempta, ou seja, vai decair, vai perder esse direito de processar, vai extinguir a punibilidade do ofensor dele. Então tem que ficar atento. Observar o prazo para ingressar com a queixa-crime, o prazo de 6 meses, senão vai decair desse direito. E depois que ingressou, ficar atento ao andamento do processo, para não deixar de mover, senão pode estar perempta a sua ação penal. Você perder esse direito, extinguir a punibilidade, porque você deixou o processo paralisado por mais de 30 dias. Outra causa de perempção. Quando falecendo o querelante, quer dizer, quem ingressou com a queixa-crime, a vítima, se ele morrer, ou sobrevindo a sua incapacidade, às vezes é acometido de algum sofrimento mental, por exemplo, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. Então, se a vítima ela falecer, ela for acometida de alguma doença, alguma incapacidade, alguém tem que prosseguir com ela, com o processo dela, tudo bem? Cônjuge, irmãos, descendentes, né? Essas ascendentes prosseguem no processo para ela. E essas pessoas têm 60 dias para prosseguir nessa queixa-crime. Se não movimentarem dentro de 60 dias, não se habilitarem nessa queixa-crime, o que vai acontecer com ela? Ela estará perempta e vai extinguir a punibilidade do ofensor, do querelado. Vai extinguir a punição dele. Tudo bem? Então, ainda são causas de perempção da ação penal. Continuando o artigo 60 do CPP. Inciso 3. Quando o querelante, que é quem move a queixa-crime, a vítima, deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo que deve estar presente. Então, às vezes, uma audiência, ele falta a audiência, o que vai acontecer? Perempta a queixa-crime, a ação penal dele. Perdeu, vai extinguir a punibilidade. Ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Essa é uma formalidade nas alegações finais, ou seja, quando encerra um processo, quem move a ação tem que lembrar de fazer o pedido de condenação. Se esquecer desse pedido, vai estar perempta a ação penal dele, a queixa-crime. Então, se essa é uma prova sua na OAB, se vem uma alegações finais em queixa-crime, você, como aluno de direito, não pode se esquecer de formular esse pedido de condenação do ofensor nessas suas alegações finais, senão sua ação estará perempta. Tudo bem? E quando você for advogado, não se esqueça que se seu cliente te procurar para mover uma queixa-crime, você tem um prazo muito exíguo, 6 meses da data em que a sua vítima soube quem era o autor do crime. Tudo bem? E por fim,
quando, sendo querelante, a vítima, né, uma pessoa jurídica, essa se extinguir sem deixar sucessor. Então, as pessoas jurídicas, as empresas, né, elas podem ser vítimas de crime, sim. Um crime, de alguns crimes contra a honra, por exemplo, uma calúnia ou uma difamação. Dizer que tal empresa não respeita os direitos do consumidor, que tal empresa dá calote, isso pode trazer um grande prejuízo à pessoa jurídica. Ela pode ser vítima desses crimes se fosse falsamente atribuída a ela essa notícia. E ela pode ingressar com uma queixa-crime, com uma ação penal contra quem propagou essa difamação ou essa calúnia, tudo bem? Mas se essa pessoa jurídica de repente deixar de existir, se extinguir, a ação penal que ela moveu também contra o seu ofensor estará perempta. Tudo bem? Atenção, estou falando nos casos de pessoas jurídicas serem vítimas de crime, tudo bem? Vítimas de crime, elas podem ser autoras, bem, aí é uma outra questão que a gente vai discutir depois, a depender do crime, né? Então, essas são causas de extinção da punibilidade. Prescrição, falaremos depois, mais detalhadamente. Decadência ou perempção. Decadência, se a aplicação penal privada, queixa-crime, e também a ação condicionada à representação. E a perempção na ação penal privada, na queixa-crime, naqueles casos que o CPP fala. Então, logo em seguida, continuaremos a nossa aula no próximo vídeo com a renúncia, a retratação e o perdão judicial. Um grande beijo para vocês e aproveitem essa aula aí. Um abraço.